qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande aqui no chat. Aproveite para pegar um caderno, pegar um lápis para poder acompanhar todas essas questões aqui. Espero poder ajudar muito vocês nesse preparo. Vocês conseguem ver a tela? Show. Então, vamos lá, pessoal. O que é a estatística, né? A gente começou aqui com a apresentação do Conrado, que, em geral, ele estuda todo o espaço de possibilidades. Na estatística, você reduz isso um pouco, né? Em geral, você não consegue conhecer o conjunto todo, então você olha uma pequena parte desse conjunto para poder estimar o todo, né? Para poder estimar a incerteza, para poder fazer previsão de fenômenos que pode acontecer no futuro, né? Eu não poderia falar de estatística, né? Embora tenha sido mencionado várias vezes aqui, sem começar a explicar para vocês porcentagem. Essa digamos assim, é uma coisa muito simples que acontece no Enem. Você consegue resolver, eu diria, uns 6, 7, 8% de questões do Enem apenas sabendo fazer essa divisão, ter uma pequena noção de proporções, você vai já conseguir ter esse acréscimo aí. Em geral, tem 3, 4 questões de porcentagem no Enem, né? Todo mundo já assistiu um Jornal Nacional, né? Antes daquele famoso Boa Noite do William Bonner, a gente ouve ali que a gasolina vai sofrer um aumento de mais 10% na próxima semana, né? Ou então, quando está chegando o final de ano, a gente vê ali aquelas propagandas da Black Friday dizendo que vamos ter descontos arrasadores de, sei lá, 70%, 80%. Nem sempre isso é verdade, mas a propaganda diz muito isso. O que a porcentagem diz? Ela é utilizada para calcular, então, o desconto, aumento, para calcular lucro, dentre várias outras coisas, né? O exemplo aqui da gasolina, vamos pensar aqui, se ela aumentou 10%, quer dizer que a gasolina custava um certo preço, e quando você fala que ela aumentou 10%, é 10% de quem? Né? 10% do valor anterior. Né? Então, se era 10% de R$ 5,00 que custava o litro da gasolina, né? Nós temos, então, o valor de 50 centavos. Nós temos também uma representação aqui, que pode ser tanto decimal, que já foi mencionada pelo Conrado, e ele deu uma dica de tentar evitar esse tipo de notação, porque é mais complicado na hora de você multiplicar, de você lembrar como que você conta aquelas vírgulas, né, no final. Mas essa representação de modo fracionário, em geral, já te lembra automaticamente que você precisa fazer uma divisão e ter o resultado final. No caso, se a gasolina custava R$ 5,00 o litro e ela vai ter um aumento de 10%, então você tem 10 dividido por 100 vezes 5, que daria 50 centavos, e daí o valor após o reajuste seria R$ 5,00 mais 50 centavos, que daria o final de R$ 5,50. É uma questão, é um conceito muito simples, mas ele vai te ajudar a resolver muitas questões no Enem. Vamos passar aqui, então, para uma questão, que é a questão 141 do Enem de 2019. Né? Você tem uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade. E ela pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito dessa perda, desse valor, desse objeto, e de seu contato pessoal, né, o seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1 do 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa para lhe restituir o objeto com pelo menos 5% do valor do objeto. Bom, isso aqui foi uma grande encheção de linguiça, você pode ir direto para a questão. Ela sabe que o custo do transporte será 1/5 do valor do objeto, e como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, mas ela não quer que o gasto total com as despesas ultrapasse o valor atual do objeto. Né? Qual que é o valor total do objeto, né? O valor total do objeto, em geral, é 100%. Você pode utilizar a técnica do Conrado de de botar um valor ali 1.000, alguma coisa do tipo, e fazer todos os cálculos a partir disso daí. Bom, nessas condições, o percentual
percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a quanto, né? Vamos pensar aqui então, pessoal. 1/5 é o custo do transporte. Isso significa que 4/5 do produto poderia ser a recompensa, porque quando você soma 1/5 com 5/4, a gente vai ter o valor 1, digamos assim, que é 100%. 1 é igual a 100%, né? Isso aqui seria o valor do objeto. Então, o que ela pode oferecer aqui seria 4/5. Mas observe que não existe essa resposta aqui, né? As respostas estão todas em porcentagem. Então, a gente precisa saber fazer essa conta vir para o lado de porcentagem. A gente pode, tem duas estratégias, a gente pode fazer isso aqui pelo lado decimal, pegar 4 e dividir por 5, né? Isso daqui seria 0,8 e 0,8 seria 80%. Mas uma outra estratégia também seria a gente utilizar um ambiente fracionário, né? Quanto eu deveria multiplicar por 5 aqui para que o denominador virasse 100, né? A gente sabe que 20 vezes 5 daria 100, mas eu não posso só multiplicar o denominador, eu também teria que multiplicar pelo mesmo valor no numerador. Então, seria 20 vezes 4, que seria 80. Então, a porcentagem, ela 80 por 100. Né? Seria 80%, e a resposta aqui seria a letra E. Uma próxima questão também envolvendo o tema de porcentagem, né? A gente tem que o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento dessa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Beleza. A gente tem 3 informações aqui relevantes: o rendimento do produto de cosmético, a capacidade da banheira e o quanto que você vai colocar nessa banheira, né? A primeira informação que é super importante, eu não sei se vocês conhecem, mas é que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso significa que 0,3 metros cúbicos seria igual a 300 litros. Isso aqui utilizando a proporção, ou você simplesmente fazendo a multiplicação 0,3 vezes 1.000. Isso aqui daria 300. Opa. Apenas 300. Agora, eu quero preencher essa banheira com 80% da capacidade. Nós sabemos que a capacidade dela é de 300 litros, né? Então, se eu quero botar 80%, então eu posso pegar 300 litros, a gente pode fazer vezes 80 por 100. Né? A gente pode utilizar aqui para simplificar, poderemos cortar, dividir as duas, tipo 100 e por 100, então seria 3 vezes 80, seriam 240 litros, seria a quantidade que a gente quer colocar, que a gente vai colocar desse cosmético dissolvido dentro da banheira, né? Mas a gente sabe que cada embalagem, né, cada conteúdo desse cosmético consegue render até 2,7 litros. Isso significa uma conta muito simples, seria 240 dividido por 2,7. Né? Ou você pode simplificar essa conta aqui, você acrescenta um zero aqui e remove essa vírgula. Então seria 2.400 dividido por 27. Isso aqui vai dar aproximadamente 88,88 e por aí vai. Bom, esse número aqui, o mais aproximado da resposta, seria a letra C, 89.
Vamos passar por um novo tema, que é um tema também muito simples, mas também muito comum no Enem, que é a média aritmética, né? A média aritmética de um conjunto de números é a soma dos valores dividido pela cardinalidade do conjunto. Mas o que seria isso? Vamos pensar, a gente tem um conjunto aqui, tem o valor N1, o valor N2, e por aí vai, até um valor NK, vários valores. Isso quer dizer que nós temos K valores no total. A média aritmética ela vai ser calculada como toda o somatório, né? Vou pegar N1 mais N2 mais e por aí vai até o NK. E eu vou dividir pela quantidade de elementos que tem nesse conjunto, né? Nós temos 1, 2, 3 até o K. Então vamos dividir por K aqui. Essa aqui seria a média aritmética. Bom, então vamos pegar aqui um exemplo. Temos um conjunto, né? 1, 9 e 11. Qual que é a média aritmética desse conjunto? Qual que é a cardinalidade desse conjunto, né? Quantos elementos tem nesse conjunto? 1, 2 e 3. Correto? Então vamos fazer a soma de cada um desses valores e dividir por 3. Então seria 1 mais 9 mais 11. Isso daqui seria 21 dividido por 3, que seria 7. Bom, vamos fazer algumas questões, né? Em geral, no Enem, as questões não vêm de modo tão simplificado assim, ela tem algum entendimento, alguma contextualização, né? E muitas vezes tem envolvimento de gráficos, né? Vamos tentar analisar esse primeiro gráfico aqui. Esse gráfico, a questão é a questão 138 do Enem de 2019. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de um certo produto de julho a novembro de 2011. Então, temos aqui, em julho, 700 vendas foram feitas. Em agosto, 2.500 vendas. Em setembro, também o número se repetiu, também 2.500 vendas. Em outubro, aumentou um pouquinho, foi para 2.800 vendas. E em novembro, esse número diminuiu um pouco, foi para 2.700. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nesses meses de julho a novembro do mesmo ano. Então tá bom, vamos tentar descobrir o que aconteceu no mês de dezembro aqui, né? No mês de dezembro foi a média aritmética de todos esses valores anteriores. Quantos valores a gente tem? A gente tem o mês de julho 700, a gente tem o mês de agosto 2.500, temos o mês de setembro também 2.500, o mês de outubro 2.800 e o mês de novembro 2.700. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 meses no total. Então a quantidade de vendas no mês de dezembro vai ser 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.800 mais 2.700 e divide isso por 5, né? Essa conta vai entregar um valor de 2.240. Não resolvemos a questão ainda, infelizmente. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria em que mês que isso aconteceria, então? Né? Quanto que reduziu, né, de novembro para dezembro, né? Isso é uma questão importante, então seria 2.700 menos 2.240, né? Então seria o valor de 2.460.
O que você quer saber é que, se você consegue continue reduzindo a cada mês 460 do mês anterior, né, para você saber a previsão que ele está tentando fazer, qual é o mês que você vai ficar abaixo de 700, que é o menor valor que é atingido em 2011, que foi em julho, né? Isso pode ser representado com essa equação. Você quer saber 2.240 menos 460x, né, que é a quantidade de meses que você quer estimar, seja menor do que 700. Né? Se a gente reajustar aqui, a gente vai ter exatamente essa equação, 2.240 menos 700 menor do que 460x. Isso seria 1.540 menor do que 460x. E se a gente divide de ambos os lados por 460, nós vamos ter 1.540 dividido por 460 menor do que x, né? E esse resultado seria 3,35. Beleza. 3,35. Eu quero saber quando vai acontecer, qual é o primeiro mês que vai acontecer de ficar menor do que 700, né? Seria no mês de janeiro diminuiria 460, no segundo mês mais 460, no terceiro mês mais 460. Você poderia pensar, é em março, mas tem aquele 0,35 ali ainda. Então, ainda vai mais um mês adiante. Tem alguém aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão. Claro, Jamilis, poderia sim fazer essa redução mês a mês e ficar diminuindo, tipo 1.540, tiro 460. Aí, beleza. Então, tá bom, estimei qual que é o valor de janeiro. Aí, depois, no próximo mês, você tira mais um pouquinho. Aí, dá o mês de fevereiro. E daí, você tira mais um pouquinho, dá o mês de março. Tira mais um pouquinho, dá o mês de abril. Correto. Essa é uma ótima estratégia para você utilizar na solução desse exercício também, né? Então, seria a resposta aqui, seria no quarto mês, né? No quarto mês, a gente já vai ter um valor, né, de resultado menor do que 700. E a resposta é a letra D. Uma outra questão, essa questão também é uma questão que o professor Fernando apresentou no tema de funções, e eu achei interessante manter essa questão justo aqui, para mostrar que existem outras estratégias para resolver questões quando a gente fala de escalas lineares, né, de coisas que são representadas de forma linear. A gente tem um gráfico aqui. Bom, vamos ler a questão. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, né, em termos de porcentagem, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas do gráfico dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. A pergunta é: qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Nós queremos saber exatamente esse ponto aqui, pessoal. A estratégia que o Fernando fez foi, vamos entender qual foi a variação entre esses 2 anos, né? E depois que a gente descobre, a gente pode subtrair desse maior ou adicionar desse menor aqui. Uma outra estratégia, né, por se tratar de um mês, de um ano, né, que está exatamente no meio de uma variação linear, você pode simplesmente calcular a média aritmética. Então, quando você calcula 59 mais 67, a gente vai ter 63%, que dá esse resultado aqui como a letra B. Vou só ressaltar que
Se tivesse algum outro mês aqui com outra informação, vamos pensar outro mês, não, outro ano, vamos pensar que 2015 fosse esse daqui, 2015, e esse aqui fosse 2016. O mês, e vamos supor que você tem alguma informação desse cara aqui, 62%, por exemplo. Então, a média aritmética que você calcularia seria entre o ano posterior e entre o mês anterior apenas. Você não vai calcular a média de todos os valores que você tem no gráfico. Se você calcula do 2015, deixa eu só apagar aqui, de 2015. Bom, pessoal, aqui seria a variação de 2015 e aqui 2016, 2017. Se você quer estimar esse daqui também, é só fazer a soma, a média aritmética desses dois, né, que você acha exatamente esse valor aqui do meio. Beleza, a resposta aqui então fica a letra B. Vamos falar um pouquinho da mediana. A mediana também é um tema muito frequente no Enem e ele cai de modos muito diferentes. Em geral, não é calcular, porque calcular... Bom, em geral, algumas questões também é calcular, mas tem outras questões que exigem um pouquinho mais de entender o conceito de mediana. Né? A mediana de um conjunto de números também, a primeira coisa que você tem que fazer no conjunto é botar ele em ordem crescente ou decrescente. Mas, em geral, o mais usual é você botar em ordem crescente. Opa, Matheus, desculpa. Posso dizer como conceito que porcentagem é o valor que um número X possui comparado a um total no qual ele se encontra? Pode sim. A porcentagem, ela tem dois elementos, né? Você tem o valor, né, de porcentagem, só para retomar aqui a pergunta do Matheus. Você tem um valor que seria 67% de alguma coisa. Então, você tem um total de alguma coisa, né? O total, em geral, naquele exemplo da gasolina que custava R$5, o total é R$5. Né? Se você cresceu 10%, seria 10% desse total de R$5. Essa seria a sua pergunta ou eu não entendi ela muito bem? Bom, eu vou continuando aqui enquanto... É isso mesmo? Perfeito, então, Matheus. Obrigado por estar participando aqui ativamente dessa nossa apresentação. Então, vamos aqui voltar ao tema de mediana. Mediana, então, você tem um conjunto cheio de números, né? O que você faz? A primeira etapa para você pensar na mediana é você botar ele ordenado. O menor valor primeiro, depois o segundo menor valor e por aí vai até chegar no maior valor. E daí a gente calcula ela de várias formas diferentes. Várias formas não, a gente tem duas formas. Se a quantidade de números dentro do conjunto for ímpar, você pega exatamente o elemento que está no meio. E se a quantidade de elementos do conjunto for par, você tem que tirar a média aritmética dos dois elementos do meio. Vamos pensar aqui num exemplo. A gente tem aqui o conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Qual que é o elemento que está exatamente no meio? A gente tem 3 elementos para um lado, tem 3 elementos para o outro lado, e o número 11 está exatamente no meio. Então, o 11 é a mediana desse conjunto aqui. Agora, vamos pensar que a gente tem um número par de elementos. A gente tem o 3, o 10, 36, 255, 79, 24, 5 e 8. Primeiro passo, a gente tem que ordenar o conjunto. O conjunto anterior, eu não comentei nada de ordenação, porque o conjunto já estava ordenado. O menor valor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor e por aí vai. Esse aqui não, a gente tem o 3, tem o 10, que é maior do que o 3, sim, mas o 10 não é menor do que o 5 que está aqui na frente. Então, a gente precisa, o primeiro passo é ordenar esse conjunto. Fizemos essa ordenação. Beleza. Temos aqui 3, 5, 8, 10, 24, 36, 79, 255. Agora, nós pegamos aqui
temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Se a gente pega 4 elementos para cá e 4 elementos para cá, não tem ninguém no meio. Correto? Então, o que a gente precisa fazer? Então, a gente pega 3 elementos para cá, 3 elementos para cá. Sobraram 2 elementos. E esses 2 vão ser utilizados para você calcular a mediana, que é a média aritmética desses 2 elementos aqui agora. Então, vamos pegar 10 mais 24 dividido por 2, porque a gente está calculando a média de 2 elementos, não estamos calculando a média do conjunto todo. É bom ficar bem atento. 10 mais 24 seria 34, e no caso aqui, dividido por 2, isso aqui seria 17. Tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Bom, ótimo. Então, vamos passar para a primeira questão. E essa questão aqui é uma questão que exige... boa pergunta, Matheus. A ordenação ela pode ser tanto de modo crescente quanto de modo decrescente, contando que o conjunto esteja ordenado. Não tem problema nenhum. O resultado não vai ser afetado se você ordenar de uma forma ou de outra. Pensando aqui nesse exemplo anterior ainda, a gente tem os maiores valores de um lado e aqui a gente tem os menores valores de outro lado e tem os 2 do meio. Se a gente ordena de outra forma, como é que a gente teria? Teríamos o 255, que é o maior número, o 79, que é o segundo maior número, e o 36, que é o terceiro maior número. Depois, 24, 10, 8, 5 e o 3. Da mesma forma... Opa, aqui é um 7. A gente pegaria 3 elementos aqui de um lado do conjunto, 3 elementos do outro lado do conjunto, e sobrariam os 2 do meio. Né? Da mesma forma que 10 mais 24 é igual a 34, a gente também tem que 24 mais 10 é igual a 34. No caso, a gente vai fazer a média aritmética disso daqui, também vai dar o mesmo resultado. Mas, bom, a minha dica sempre bota em ordem crescente. É o mais simples de se fazer, mas o resultado não vai ser afetado. Bom, então a primeira questão, a gente tem aqui a questão do Enem de 2019 também, a questão 172. Os cadernos que eu utilizei foram só os cadernos amarelos. O conjunto os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo ia jogar basquete e o outro grupo ia jogar futebol. O que a gente sabe? Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos dessa classe. Faz sentido, né? O pessoal tem que acertar aquela cesta que é bem alta. E, por outro lado, os outros mais baixos, o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos do tema. A média, a gente já sabe como calcular. A mediana, nós entendemos o conceito. A moda, eu não comentei aqui, né, ainda, até porque nos últimos Enem nunca caiu, e é um conceito muito simples. A moda é simplesmente o valor que mais aparece no conjunto. Né? É questão de pensar na moda, né? Qual que é tipo, a moda de roupa de hoje? Quer dizer, a roupa que todo mundo está mais usando, né? Isso seria a moda. Bom, então vamos lá. A gente tem que os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68 metros. E as alturas não são iguais a nenhum outro colega de sua sala. Tem uma informação aqui que eu acho que eu pulei, é que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e ele tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Né? A pergunta é, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Vamos tentar entender aqui, então. A ordem está a mesma, tem que ficar bem atento com essas coisas aqui, pessoal. P, J, F e M
respectivamente, e aqui também a altura está PJ, F e M. A gente sabe que o número de jogadores, de pessoas no grupo de basquete, é a quantidade de pessoas que tem no grupo dos alunos que jogam futebol, mais um, porque é um a mais. Né? Então, o grupo de futebol, vamos pensar com N jogadores, e o grupo de basquete tem N jogadores mais um, porque é um jogador a mais do que o grupo de jogadores de futebol, certo? Esse número aqui total de alunos, né, é um número par ou um número ímpar, né? Se a gente pega aqui N mais 1, isso aqui é 2N mais 1, né? Isso aqui é um número ímpar, né? Isso significa que, quando a gente ordena o nosso conjunto aqui, como a gente acabou de aprender ali na mediana, a mediana nada mais vai ser do que o cara que está exatamente no meio, né? E qual que é o valor que está exatamente no meio? 1,67, que é a mediana. 1,67. Beleza. A gente sabe que N jogadores vai estar para um lado e N mais 1 jogadores vai estar para o outro lado. Isso significa que, se a altura do jogador for menor do que 1,67, ele joga futebol. E se for maior ou igual a 1,67, ele joga basquete. Então, vamos lá. A gente tem o aluno P. Ele tem 1,65 metros de altura, que é menor do que 1,67. Então, o P joga futebol. Então, vamos pensar. Aqui a gente já descarta a primeira opção. Então, a gente sabe que futebol é a primeira. A segunda é 1,66. 1,66 ainda é menor do que a mediana. Então, quer dizer que esse aluno também joga futebol. Então, vamos olhar a segunda. Opa, a B também já foi descartada, porque o cara joga basquete. Então, a gente tem a letra C, a D e a E aqui como possível resposta. Mas aí a gente tem 1,67, que é exatamente a mediana. E da mediana para frente, todos os jogadores são jogadores de basquete. Então, a gente tem basquete aqui. Bom, e aí já não precisa nem procurar o que acontece no próximo, né? Porque já não tem nenhuma outra opção que satisfaz essas 3 primeiras condições aqui. Então, a resposta já é a letra C. Os conjuntos sempre terão uma moda? Eu diria que essa foi muito fácil. Show de bola. Gostei, então, pessoal. Ele sempre tem uma moda, mas ela não necessariamente é única. Vamos pensar assim. Você tem um conjunto aqui que tem 1, 2 e 2. Todos os 2 elementos, eles estão com a mesma frequência dentro do conjunto, né? Ele acontece a mesma quantidade de vezes. Então, a moda poderia ser tipo 1 e 2. Então, tipo, todo mundo está na moda ali nesse grupo aqui. Próxima questão aqui também utiliza o conceito de mediana, né? A gente tem um gráfico que apresenta a taxa de desemprego em 2008, né, de março de 2008 a abril de 2009, e ela foi obtida nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E aqui a gente tem toda essa distribuição aqui, 8,6, 8,5, 7,9 e por aí vai. A pergunta é, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março a abril. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa ordenar tudo, né? Qual que é o menor valor? 6,8. Qual que é o segundo menor valor? 7,5. Qual que é o quarto maior valor? 7,6 e 7,6. Se aparecer mais do que uma vez o valor, você tem que colocar esse valor ali também, viu, pessoal? Então, vamos lá. Então, após o ordenamento, a gente tem exatamente esse conjunto aqui. E o que mais? A gente precisa contar quantos elementos tem no conjunto, né? A gente tem 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. É um número par. Com o número par, você seleciona uma parte para cá, né? 6 para cá, 6 para lá, e sobra 2 elementos aqui no meio. Então, eu vou calcular a média aritmética desses 2 elementos do meio, que seria 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Isso aqui seria 16 por 2, isso aqui seria 8. Né? Como todos os valores estão dizendo em porcentagem, né, que taxa de desemprego em termos de porcentagem, então seria 8%, e seria a resposta a letra B. Pessoal, muito importante, uma dica muito importante aqui de lembrar é que quando você ordena o conjunto, lembre de contar se você tem ainda a mesma quantidade de elementos do que o conjunto anterior. Né? A gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e foi exatamente a mesma quantidade que eu contei aqui no gráfico. Daí você continua fazendo o exercício. Lembra de fazer essa verificação, que ela é muito útil. A próxima questão, também falando de média, uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos, né? Aí a quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada pela tabela seguinte. No texto 1, ela errou 2, no texto 2, ela errou nenhuma vez, no texto 3, ela errou 2 vezes, no texto 4, 2 vezes, e assim sucessivamente. A pergunta é, a mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a? Primeira coisa, então, a gente ordena. Né? A gente tem 0 é o menor número. Professor, quando fazemos uma média aritmética entre 2 ou mais valores, o que exatamente encontramos? Por exemplo, é algo em comum entre eles? Estou confuso quanto a isso. Quando você calcula a média aritmética, você quer estimar, né, algum valor que acontece em média. Né? Alguma coisa, não é necessariamente comum para todo mundo, não é o que mais acontece. O que mais acontece entre o grupo é a moda, né? E a média você quer dizer o que acontece mais ou menos por ali. Essa seria uma resposta mais razoável do que seria a média, né? Nesse caso aqui, a gente está querendo procurar aqui nesse exercício a mediana dos números de erros obtidos por uma pessoa, que é igual a quanto, né? A gente tem, primeiramente, ordenar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores também. Então, quer dizer que eu ordenei a priori de um modo correto. Então, a gente tem 2, 2, 3, 0, 2, 2, 2 de novo, né? A gente tem 3 elementos aqui para um lado, tem 3 elementos para o segundo lado. Aqui, note que um lado sempre tem os menores valores e de outro lado sempre os maiores valores. E aqui a gente vai calcular a média aritmética entre 2 e 3. Seria 2 mais 3, seria 5. E a média aritmética entre dois números, né? Dividir por 2. Então, a gente continua fazendo essa divisão por 2 aqui, que seria 2,5. A resposta fica a letra B. Tipo, é algo entre eles? Vamos pensar assim, você tem um grupo... vamos pensar assim, temos um grupo de alunos, cada aluno tem ali a sua altura. É como a questão anterior ali, e aí você tem ali uma pessoa com 1,5 m, uma pessoa com 1,75 m e uma pessoa com 2 metros. Né? Na estatística, é muito comum você ter uma noção de como que você fala daquele número, como é que você fala daquele grupo todo
com um número só. Eu não quero chegar, temos um aluno com 1,5 m, temos um aluno com 1,75 m, temos um aluno com 2 metros de altura. A gente vai falar de, tipo, como que a gente consegue prever aquele conjunto? O que a gente vai fazer? A gente calcula a média para poder, em geral, a gente calcula a média na estatística quando os números não são tão discrepantes quanto a outra. A mediana, ela aparece exatamente para isso, quando tem um número muito discrepante no conjunto. Por exemplo, aqui no caso, vamos pensar que a gente pega aqui a altura de pessoas e do nada aparece aqui a altura de uma árvore, que tem 30 metros. Né? 30 metros de altura. Quando a gente calcula a média disso, a gente não vai falar a média desse conjunto aqui, todo, é a média aritmética desse valor todo aqui, porque vai ficar muito alta, e aí você não está falando de fato do conjunto, né? Não está representando muito bem. E daí a gente vai, então, para o caso, se fosse o número da mediana. Professor, no caso, se fosse o número da mediana, eu não divido ele? Você divide ele quando... Isso, é para resumir a informação de um conjunto. Você quer falar assim, em média, os alunos ali, ele tem uma altura de 1,75. Tem uma variação de 25 centímetros. Tem um menor aqui que é de 1,5 m e tem o outro ali que é de 2 metros de altura. Então, você quer resumir com uma palavra só. Às vezes, o conjunto é muito grande e você não consegue ficar falando de caso a caso. Você fala de um modo mais geral, né? Essa seria a estratégia de utilizar média ou mediana. A pergunta do Lucas, no caso, se fosse um número da mediana, eu não divido ele, você vai dividir o número, né, por 2, né, vai fazer a média aritmética de 2 números, se caso a quantidade de elementos no conjunto for par. Né? A ideia da mediana é você separar os menores de um lado, o número n de um lado, e o número n de outro lado. E aí o que sobra aqui no meio, ou você só pega o valor, ou você calcula. Ou vai sobrar um número aqui só, ou vai sobrar 2 números. Se sobrar um número, é só esse valor. Se sobrarem 2 números, você tira a média aritmética desses números. Agora a gente vai passar para um tema que ele aparece em 2 contextos. Né? Você pode pensar quando um professor está querendo distribuir as notas dele, né, no decorrer do semestre, no decorrer do bimestre, e dando um valor maior para alguma prova, que envolve, em geral, mais conteúdo, uma prova mais para o final do bimestre. A gente tem aquela prova mensal, tem uma prova bimestral. A prova mensal vale um valor, a prova bimestral vale um pouquinho mais. Essa seria a ideia, mais ou menos, de média ponderada no contexto de educação, né? Como é que a gente calcula a média ponderada? Se você tem um conjunto com vários valores e você dá um peso para cada um, uma importância para cada um, ou ela também pode acontecer no sentido de frequência, quantidade de vezes que ela aparece. E daí a gente pode dizer aqui que esse valor x1, ele tem a importância P1. Esse valor x2 tem a importância P2, e assim sucessivamente. Como que a gente calcula isso? A gente simplesmente pega o valor x1, multiplica pelo valor P1. É muito parecido com a média aritmética, num certo contexto, porque na média aritmética você fala cada elemento tem a importância 1. Nesse caso, é um pouquinho mais genérico, você fala um elemento tem tal peso, tem tal importância, outro elemento tem tal importância. Então, tudo bem. Então, você calcula x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais xn vezes Pn. E no denominador, ao invés de ser k, né, o número n, na verdade, o número n nada mais seria do que 1 mais 1 mais 1, várias vezes, né? No caso, n vezes, que seria a importância de cada um desses elementos aqui. E aqui a gente aparece com a soma da importância de cada um desses eventos, P1 mais P2 mais P3, até chegar no Pn. Vamos pensar aqui, um estudante fez uma seleção, realizando provas de português, matemática, biologia e história. As provas tinham peso 4, 3, 2 e 1, respectivamente. Isso quer dizer que a prova de português tinha um peso 4, a prova de matemática tinha um peso 3, a prova de biologia um peso 2 e a de história um peso 1. O estudante tirou 8 em português, 10 em matemática,
6 em biologia e 8 em história. Qual que foi a média ponderada que ele obteve, né? A gente sabe o quê? Que foi 8 com um peso 4. Então, 8 vezes 4. A gente sabe que foi 10 em matemática, vezes 3, que é o peso de matemática. Então, 10 vezes 3. A nota dele foi 6 em biologia e o peso de biologia foi 2. Então, 6 vezes 2. A gente teve uma... E aqui a gente teve 8 em história, e história tem um peso 1, então seria 8 vezes 1. Desculpa aqui esse typo, seria uma multiplicaçãozinha também. E no denominador, nada mais é do que a soma de todos esses pesos. Então seria 4 mais 3 mais 2 mais 1, da mesma forma que acontece aqui. 4 mais 3 mais 2 mais 1 dão 10, somam 10. E, no caso, 8 vezes 4, 32. 10 vezes 3, 30. 6 vezes 12, 6 vezes 2 são 12. E 8 vezes 1 são 8. Ao todo, nós temos 80 dividido por 10. Fazendo esse resultado aqui, a gente tem 8. Quando se diz peso, é sua importância, certo? Perfeito. Tipo, tal valor tem 4 de importância. Por exemplo, importância de 4 pontos a ganhar. Não entendi muito bem a sua pergunta, Matheus. Poderia explicar um pouquinho melhor? Enquanto isso, eu vou tentando trazer aqui alguns exercícios para... Isso, como se fosse uma prova. A importância... Vamos pensar assim. O bimestre, ele tem 20 pontos. Né? Em geral, o que os professores fazem, ele faz a média, ponderada, mas ele não mostra para os alunos às vezes. Né? Na universidade, isso vai ser um pouquinho mais comum, porque o professor vai dizer, a primeira prova tem um peso de 20%, a segunda prova também 20%, a terceira 30% e a última 30%, se caso forem 4 provas. Isso quer dizer, e as notas que os professores mostram não é uma nota de 0 a 20, ele vai te mostrar uma nota de 0 a 100 para cada uma dessas provas. Ele te mostra a porcentagem da nota que você tirou, ou de 0 a 10, alguma coisa do tipo, para todas as provas. Mas quer dizer que se você tirou 8 na primeira prova, vamos pensar que a escala é de 0 a 10, você tirou 8. No final, na média final aqui, você tirou 20% da nota total vezes esse 8. Então, seria 1,6, né? Que vai somar para sua nota final. E não 8 pontos. E se você tirasse esses mesmos 8 aqui no final, né? Essa nota seria 2,4 na nota total. Bom, beleza. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui ele já vem trazer, na verdade, um pouquinho de frequências de coisas. Né? Você tem uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume descrito no rótulo. Obviamente, imagina você comprando uma Coca-Cola, né, de 2 litros e a garrafa vem com 1,5 litro. Né? Seria muito injusto para o consumidor. Diariamente, durante 60 dias foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está escrito no quadro abaixo. Essa questão é uma questão que, naturalmente, você poderia resolvê-la utilizando a média aritmética comum, ou você pode utilizar a média ponderada aqui. Porque você tem uma frequência de fatos que estão acontecendo no decorrer do tempo. Né? Vamos pensar aqui vamos olhar aqui então essa tabela. A gente tem a quantidade de garrafas fora das especificações por dia, né? 0 garrafas fora da especificação, aconteceu em 52 dias. Então, quer dizer, beleza. Então, seria o peso, a frequência, então, seria o número do peso, e esse valor aqui seria o valor que você quer somar. Você poderia fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0, 52 vezes. Mas você sabe que isso aqui nada mais é do que 0 vezes 52. No caso, tanto faz, porque é 0 vezes 52, isso aqui seria 0 de qualquer forma. Tudo bem.
Então, aconteceu uma garrafa ficar fora das especificações em 5 dias. E, por fim, 2 garrafas, bom, por fim não, né? 2 garrafas ficaram fora das especificações por 2 dias e 3 garrafas em 1 dia, né? A pergunta é: a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado, né? Aqui você pode utilizar esse conceito, então são 0 garrafas por 52. Pode pensar nessa frequência aqui como sendo os pesos. 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E o total seria a soma de dias, que já foi dado aqui no exercício, não precisa gastar tempo com isso. São 60 dias. Então, 0 vezes 52 é 0, não precisa fazer nada. 1 vezes 5 são 5, 2 vezes 2 são 4, e 3 vezes 1 são 3. Quando você soma tudo isso daqui, a gente vai ter 8/12 dividido por 60. Isso aqui daria 0,2, que seria 12, seria 1/5, né? Você pode fazer essa divisão, pode simplificar, 0,2, isso aqui seria 20% também. Mas a denotação que a gente tem é decimal, então é 0,2. Isso aqui é igual, só para poder associar, isso aqui é igual a 1/5, isso aqui é igual a 20 por 100, e isso aqui é igual a 20% também. Só para mudar um pouquinho as notações para ficar mais claro para vocês das formas que isso aqui pode aparecer. Para finalizar aqui, eu vou apresentar essa última questão. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no seguinte quadro. Então, os números de acidentes sofridos e a quantidade de trabalhadores que sofreram essa quantidade de acidentes, né? A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então, muito similar, você quer saber a média do número de acidentes, e aqui na primeira coluna a gente tem o número de acidentes que foi acontecido, e aqui você tem a frequência, para quantos trabalhadores que isso aconteceu, né? Similarmente, a gente tem 50, que é o número de vezes que aconteceu 50 vezes que 50 trabalhadores que tiveram 0 acidentes. Tivemos 17 trabalhadores que teve 1 acidente, e assim sucessivamente, quando a gente faz toda essa conta aqui. No caso, a gente também não precisa somar tudo isso, que já falou que a amostra foi de 100 funcionários, e agora é só calcular 50 vezes 0, isso aqui também é 0, 17 vezes 1 é 17, 15 vezes 2 são 30, 10 vezes 3 também são 30, 6 vezes 4 são 24 e 2 vezes 5 são 10. Como resultado, a gente tem 111 dividido por 100. Isso vai dar aqui, então, a resposta de 1,11, né? Só aquela regrinha de ficar andando com a vírgula ali. Tem 2 zeros aqui no denominador, você vai andar 2 vírgulas aqui em cima. E a resposta é a letra D. Opa, temos mais uma questão aqui que foi exatamente a questão da prova. Vamos ver aqui, a gente tem um tempinho aqui ainda, só para terminar essa questão aqui, para poder discutir um pouquinho da questão que o Matheus disse. A gente tem aqui os professores de uma disciplina de estatística de um curso universitário, realizaram 4 avaliações por semestre, com pesos 20%, 10%, 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter
a média das 4 avaliações, no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina teve os seguintes pontos nas 3 primeiras provas, respectivamente. E qual que é o mínimo que ele vai precisar de obter na 4ª avaliação para ele ser aprovado? Tá bom, então a gente sabe que o total, essa questão é uma questão um pouquinho mais complicada, pode utilizar aquela técnica, famosa técnica do Conrado, né? Questão difícil, pula, tem muita continha para fazer, mas é uma questão que, por mais tenha uma complicação adicional, ela não é tão difícil assim, né? A gente tem aqui primeiro, o aluno tirou 46 na primeira prova, então é 46 vezes 20%, 20 por 100, mais 60 vezes 10%, 10 por 100, mais 30, mais 50 vezes 30 por 100, 30%. Agora a pergunta é, quanto que o aluno precisa tirar, X, para que o 40%, né, que é o peso da última prova, isso aqui seja pelo menos 60 pontos, que é o mínimo para ele poder passar. Isso aqui tem que ser 60. Então, nada mais é do que resolver essa equaçãozinha aqui, que é a mesma coisa, eu coloquei em termos de porcentagem, em termos de decimais aqui, né? Esse resultado a gente vai ter que a primeira prova, ele tirou 9,2 pontos, depois ele tirou 6 pontos, depois tirou 15 pontos, depois o último 0,4 de x, ele tem que somar 60. Fazendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter 30,2 mais 0,4x igual a 60, e 0,4x igual, então, a gente passa esse 30 para o outro lado ali, a gente vai ter que 0,4x vai ser 29,8, né? Isso aqui é 29,8. Então, é só fazer essa... eu tive um typo aqui na solução, aqui, na verdade, seria 29,8. E aí a gente vai dividir isso aqui por 0,4. A resposta a priori era a letra D, mas provavelmente eu tive algum typo. 9,2. Eu acho que está correto aqui. Só realizar essa conta aqui, 29 por 0,8. Só um minutinho. 29,8. A gente divide isso por 0,4 e vai ter 74,5. E a resposta vai ser a letra C. Aqui, na verdade, a gente pode ter pensado que a gente não fez a média ponderada, mas a gente fez por quê? 20% mais 10% mais 30% mais 40%, isso aqui é um total de 100%. Isso aqui é igual a 1. Né? Então, a gente fez essa soma toda e dividiria por 1, e divisão por 1 dá exatamente o mesmo número. Então, a resposta correta seria a letra C, o valor 74,5 que ele precisaria tirar no mínimo para ele ser aprovado. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui. O gabarito oficial, letra C? Perfeito, então. Tive um pequeno typo ali, mas a gente conseguiu resolver muito rapidinho. Pessoal, muito obrigado por participarem dessa apresentação nossa. Foi uma iniciativa voluntária de vários amigos, né? A Kemi, o Conrado, o Conrado, o Fernando e o Matheus também, que abraçaram essa ideia. Eu gostaria muito que vocês arrasassem no Enem, que vocês tirassem as melhores notas, e se vocês puderem dar esse feedback aqui para a gente depois, dizendo, olha, tiramos uma nota melhor, consegui aplicar aquela técnica que você explicou, como que você simplificou aquela questão ali, foi muito útil para resolver. Um comentário aqui, a aula está sendo gravada, eu vou fazer os cortes por assunto, né, para ficar os assuntos de função, o assunto de cálculo de área, de estatística, de combinatória, de probabilidades, e vou divulgar eles através do YouTube, e eu mando por e-mail para todos vocês
terem esse acesso. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, a participação de todos os professores que abraçaram essa ideia, das pessoas que compartilharam com os amigos, para a gente conseguir atingir muito mais pessoas. Ao todo, nós tivemos 178 inscrições, atingimos 17 estados brasileiros, e estamos muito felizes com o resultado e esperamos esperamos ter feito um grande impacto na vida de vocês. Um grande abraço. Se a Kemi quiser falar alguma coisa, ou alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade de abrir aqui o áudio e comentar alguma coisa aqui. Pessoal, muito obrigado e aquele abraço. Opa, Roberto, eu agradeço também, agradeço a todo mundo. Gostei também da aula, eu como professor, e também assisti todas as aulas, achei muito legal, todas as aulas, achei bem didático também. Só complementando, o Matheus Azevedo, ele fez uma pergunta, né, sobre alguns assuntos específicos, geometria analítica, números complexos e parte de polinômios. Matheus, esses assuntos específicos, eles são assuntos que menos cobrados inicialmente, e segundo ponto, eles são assuntos que eles cairiam num grupo onde ele convergeria para assuntos difíceis, ou seja, assuntos que as pessoas têm dificuldade para resolver. Então, eu, inicialmente, tipo assim, eu não sei o quanto você domina a matemática, mas se fosse para escolher assuntos para chutar, né? Sempre chutar, você nunca vai deixar a prova em branco. Esses assuntos especificamente que você colocou aí, eu colocaria em pauta para chute. Então, é aquele negócio, né? Existe também estratégia para o chute, beleza? Mas são assuntos difíceis. Se você fizesse um concurso militar, por exemplo, uma ESA ou SpaceX, aí você teria que dominar todos esses assuntos. Mas, obrigado, tá, pessoal? Quem quiser, acompanha minhas aulas aí de segunda a sexta, até dia 22, que eu também vou estar abordando todos os assuntos do Enem, nesse esquema aí de questões. Beleza? Obrigado, um abraço para todo mundo. Foi cansativo, mas espero que valha a pena para todos, tá? Aquele abraço, valeu. Só desejar uma boa Pessoal, só queria comentar novamente. Desculpa. Desculpa, Kemi, pode continuar. Não, só desejar uma boa sorte novamente para todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? E boa sorte aí, arrasem no Enem aí. Show de bola. Pessoal, só queria comentar que vocês já fazem parte de um time de vencedores, porque ficar 5 horas, até um pouquinho mais, ficamos 5 horas e 20 minutos, né, intensamente nessa aula, fazem vocês um grupo de vencedores. Vocês conseguem ficar 5 horas focados no Enem e eu tenho certeza que todos vocês vão arrasar na prova. Um grande abraço para todo mundo e divirtam-se aí no restinho do domingo.